Olá, meu nome é Rafaela Martins, eu sou esposa, mãe de 3 crianças lindas, sou escritora, amo a palavra de Deus e vim aqui compartilhar algumas lições da vida de Daniel. Vamos juntos? O livro de Daniel é um livro extremamente poderoso. Nós vamos ver como que Deus estava com Daniel ali na Babilônia, também com seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E algumas histórias que nós lemos que Daniel viveu nos trazem muitas lições para a nossa vida hoje. Como é que nós podemos nos portar, como nós podemos nos comportar, o que nós podemos fazer, o que nós devemos evitar. E a gente vai perceber muito o cuidado de Deus, a proteção de Deus com a vida de Daniel. E hoje não é diferente. Deus continua cuidando da sua igreja, o Senhor continua cuidando do seu povo. E aqueles que honram a Deus, o Senhor também os honra, o Senhor também livra, o Senhor também guarda. E a história de Daniel, a primeira lição que eu já aprendo, é que Daniel decidiu, Daniel escolheu não se contaminar com tudo aquilo que estava disponível ali para ele. Mas ele assentou no seu coração não estar presente, não comer do que todos estavam comendo. Ele pediu para que só comesse legumes e fosse testado por um tempo se ele e os seus amigos não estariam até melhores do que aqueles outros jovens. A gente sabe que se trata de um grupo que foi levado, um grupo que foi levado cativo para a Babilônia. E uma coisa interessante é que quando Daniel ele se separa, quando Daniel ele decide estar distante daquele banquete, a Bíblia diz que Daniel achou graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então aqui você já aprende uma lição. Todas as vezes que você renunciar esse mundo, todas as vezes que você se separar, todas as vezes que você se consagrar e não se contaminar com o pecado, com a maldade, Deus é poderoso para te conceder graça e misericórdia diante das pessoas. Deus é poderoso para nos favorecer. Olha que bênção. E aí segue a história. Daniel, ele continua ali vivendo na Babilônia e ocorre que ninguém consegue, nenhum dos magos, nenhuma das pessoas ali disponível naquela época consegue decifrar o sonho do rei. Então, Daniel foi escolhido, foi levado, ele pede um tempo, ele ora, junto com seus amigos, para que aquela visão fosse revelada. E eu acho muito bonito, porque Daniel, quando ele chega nesse momento da revelação, ele fala assim, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E quando ele começa a orar, ele fala, ó Deus de meus pais. Isso me chamou muito a atenção, porque que criação é essa que Daniel teve, gente, que ele consegue se lembrar do Deus dos seus pais. E aqui eu já aprendo outra lição. Como nós temos criado os nossos filhos, como os nossos filhos têm visto a nossa fé, como os nossos filhos têm visto a nossa jornada, porque se Daniel ora a Deus dessa forma, significa que ele via os seus pais tendo comunhão com Deus. Então, olha aqui a importância de nós passarmos a nossa fé, transmitirmos os nossos valores para os nossos filhos, ensinarmos sobre o único Deus, ensinarmos sobre o nome de Jesus, não só de forma litúrgica, não só de forma teórica, mas principalmente com a vida. Porque eu fico me perguntando o que Daniel lembra da sua infância que traz à memória o Deus dos seus pais. Então a gente sabe que os judeus, eles tinham esse hábito de contar as maravilhas, de contar os feitos, tudo o que aconteceu desde lá da saída do Egito. Então isso é muito importante, é uma lição que a gente aprende para que a gente possa desenvolver dentro da nossa casa uma caminhada de fé, uma caminhada de exemplo, para que os nossos filhos possam ter a referência. O meu Deus é o mesmo Deus dos meus pais. Mesmo Daniel recebendo esse dom de revelação, e a gente sabe que a Bíblia diz que todo dom perfeito,
toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Daniel, ele consegue ser humilde. Daniel, ele consegue perceber que não tem a ver com ele, mas com a presença de Deus na vida dele. Olha o que ele declara no capítulo 2, verso 30. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Gente, olha a humildade de Daniel. Daniel me mostra aqui que ele era uma pessoa extremamente humilde, extremamente consciente de que ele estava ali com um propósito e de que era o Senhor quem revelava. E de que era a comunhão dele com Deus que trazia todo esse propósito, que trazia toda essa revelação. A história continua. Daniel consegue, né, interpretar o sonho, entregar ali ao rei a visão. E lá no capítulo 4, mostra algo diferente da humildade, né? Mostra a presunção do rei Nabucodonosor. Se ensoberbeceu, se ufanou com todas as suas conquistas, com todo o seu reino. Isso é revelado para ele. E Deus mostra, através de uma visão, que o abateria, que o humilharia, para mostrar para ele que apenas existia um só Deus, o Deus de Israel. Então, é muito interessante ver como Daniel é usado também para interpretar esse sonho. E lá no capítulo 4, no verso 37, Nabucodonosor, depois de passar por toda essa experiência, ele declara: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então é outra lição que a gente aprende no livro de Daniel. Como nós temos andado, como nós temos nos comportado nos ambientes, nos lugares que nós transitamos, que a gente trabalha, que a gente vive, que a gente passa, qual é a marca que a gente deixa? É a marca de uma pessoa humilde? É a marca de uma pessoa consciente da sua humanidade? Ou nós nos comportamos de maneira arrogante? Ou a gente pensa que tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, e pior, nos sentimos superiores aos outros. Certa vez, C.S. Lewis falou uma frase muito interessante. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Isso é uma baixa autoestima. Uma baixa estima, na verdade. Humildade é você pensar menos em si mesmo. Ou seja, o outro tem importância, o coletivo tem importância, o bem comum tem importância. Por isso Jesus disse que ele era manso e humilde de coração. A humildade não tem a ver com a roupa, a humildade não tem a ver com aquilo que a gente pode apresentar, mas a humildade de coração é aquela que está dentro da gente e faz a gente se comportar da maneira certa. Tratar as pessoas com dignidade, tratar as pessoas com respeito e em nenhum momento acreditar que nós somos superiores ou melhores. É uma luta contra o ego, com certeza, uma batalha, mas nós precisamos caminhar em humildade. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. E pensa que coisa terrível deve ser resistido por Deus. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Às vezes a gente só pensa na rejeição que vem do homem, das portas que são fechadas pelo homem, das rejeições humanas, mas a gente deveria pensar mais sobre ser rejeitado por Deus, assim como Saul foi. Deve ser muito triste, muito difícil. Então, que a gente possa caminhar a humildade. O livro de Daniel ensina muito isso. E eu também quero meditar com vocês rapidinho no capítulo 6, gente. Uma história que a gente já conhece, né? Quem frequenta a igreja há muito tempo, desde a infância. Se você não conhece, eu te recomendo a ler essa história. Daniel, ele estava ali se destacando naquele reino, porque Daniel era um homem de oração e quem ora se destaca. Quem ora é uma pessoa, como eu disse lá no início desse vídeo, é uma pessoa que recebe a graça, é uma pessoa que recebe a misericórdia de Deus e
pensa que enquanto ele estava tendo todo esse reconhecimento, tinham pessoas ao redor de Daniel que não estavam nem um pouco satisfeitos com isso. E hoje em dia não é diferente, né? Infelizmente, muitas vezes o seu sucesso, o seu destaque, a sua proatividade pode realmente suscitar ciúme, disputa em pessoas que ainda são muito inseguras do seu valor, daquilo que realmente são. E eles armaram um edito para que Daniel fosse pego. O que eles fazem, gente? Eles percebem que Daniel ora 3 vezes ao dia. Daniel ora constantemente. Em algumas traduções vai dizer que Daniel orava todos os dias. Daniel era um homem de oração, mesmo distante de Jerusalém. As portas do seu quarto estavam, as janelas, perdão, do seu quarto estavam abertas para as bandas de Jerusalém, e Daniel orava 3 vezes ao dia. Uma lição a gente aprende aqui, que todas as vezes que o inimigo quiser nos distrair e quiser nos tirar da posição que Deus nos colocou, ele vai tentar impedir a nossa vida de oração, nos trazendo distrações, nos trazendo problemas, cansaço, irritabilidade, tirando até o desejo de orar. Por isso que é muito importante que nada atrapalhe a sua comunhão com Deus. Tem um corinho antigo que diz assim: guarda o contato com o teu Salvador. E como é importante. Esse era o segredo de Daniel. O segredo de Daniel não estava na sua inteligência, na sua sabedoria, mas Daniel era um homem de oração. Daniel continua orando, Daniel não obedece esse edito e ele é jogado na cova dos leões. E o rei Dário conhecia tanto a integridade de Daniel, o valor de Daniel e o testemunho de Daniel, que o próprio rei diz para Daniel: olha, que o Deus a quem você serve todos os dias, a quem você ora, ele há de te livrar. E foi exatamente isso que aconteceu. Nada aconteceu a Daniel. Daniel ficou ileso. Aqueles leões não fizeram absolutamente nada. E o Deus poderoso, o Deus de Israel, livrou Daniel. Ele declara no verso 27, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e o reinado de Ciro, o persa. Então é muito lindo ver o agir de Deus na vida de Daniel e acredite, também é assim na minha e na sua vida. A história de Daniel vem nos ensinar que em frente a tantas coisas que a gente possa passar, perseguições, prisões, perigos, muitas vezes calúnias, tantas coisas, ciúmes, disputas, como esses homens que quiseram disputar com Daniel. Não sei se na sua empresa, não sei se nos seus projetos, não sei, mas você realmente não precisa se preocupar. Frente aos desafios, às tribulações, às tentações, a tudo que a gente passa, existe livramento de Deus. E existe também um caminho de prosperidade. Daniel, em todo o tempo que ele estava ali, ele prosperou. Não adiantava intentar contra a vida de Daniel, porque quem cuidava da vida de Daniel era o próprio Deus. Então, o livro de Daniel nos ensina muito sobre oração. O livro de Daniel nos ensina sobre livramento. O livro de Daniel nos ensina sobre posicionamento. E é um livro que enriquece muito a nossa vida. Eu espero que uma porção dessa palavra tenha sido compartilhada para você. Desejo um ótimo dia e que Deus te abençoe. Tchau, até o próximo vídeo.